tem também, a gente poderia até colocar tudo isso dentro dos abusos, né? Não necessariamente o abuso sexual, mas esse abuso de uma forma mais no dia a dia. Uhum. Ótimo. Mas tem há um pesquisador chamado Uhum, Richard Chaffetz, né, dos Estados Unidos, e que ele escreveu até uhum, um livro uhum, sobre o que ele chama de uma vergonha catastrófica, e que está muito ligado a vivências traumáticas. E ele diz o seguinte, que esse prego entra imediatamente madeira adentro. Mas se você pegar um martelinho e for batendo aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, o prego também acaba entrando nessa madeira. O que quer dizer com isso? Que, sem dúvida uhum, alguma, o que nós chamamos não necessariamente de traumas de T maiúsculo, T minúsculo ou adversidades da vida, quando elas são repetitivas e principalmente se são vividas na infância, quando a criança dispõe de menos recursos para se defender, para dar um sentido de que, por exemplo, isso, a mamãe está chateada é com o papai e está descontando em mim uhum, e não tem como articular esse pensamento direito, essas vivências repetitivas vão ter um impacto muito grande de médio prazo e vão, na verdade, dificultar o meu trabalho na terapia com MDR. Por quê? Se eu comparo com uhum, aquele alvo que eu trabalhei daquele acidente automobilístico, por mais difícil que ele tenha sido e a pessoa ter ficado hospitalizada e, né, sofrido barbaramente, mas é um alvo unitário. Agora, quando são vários uhum, pequenos alvos, isso parece que compromete até mesmo o autoconceito da pessoa. Então, se a pessoa passou por um trauma do uhum, carro, vai pensar, nossa, que azar, né? Eu estava no dia errado, na hora errada, no carro errado. Mas se todo dia uhum, mamãe vai e me bate, mamãe vai e me humilha, papai vai e tem uma reação de abusiva de poder, conforme você comentou, ou negligente de uhum. abandono, isso vai Ou organizando até não a me protege própria. dessa mãe. Exatamente, não me protege dessa mãe. Né? Isso vai criando, na verdade, uma organização da própria identidade. Quer dizer, o problema não foi o carro, o problema não é a mamãe, o problema sou eu que sou essa pessoa complicada, essa Hum, pessoa traumatizada e tal. Então, veja que os impactos, às vezes, podem ser piores pela repetição de pequenos traumas, que uhum, nós vamos dizer que são traumas cumulativos, do que por um trauma isolado. Além do uhum, que, de certa maneira, como estamos agora vivendo esse tema do isolamento social da pandemia, é um vírus, quer dizer, é algo da natureza, é algo do uhum, destino. Mas as uhum, surras que eu levei, não, esses são traumas relacionais e esses tendem a causar mais prejuízo para a organização emocional das pessoas, né, dos pacientes, de todos uhum, nós. Então, quanto que o trauma, quando é uhum, promovido por outra pessoa, e em especial por um cuidador, que é a pessoa que eu, uhum, né, no fundo, biologicamente e emocionalmente espero que cuide de mim, e essa pessoa age de uma maneira que, na verdade, né, me atrapalha, me humilha, me maltrata, isso cria como se fosse um curto-circuito cerebral, né, de algo que é uhum, inconcebível, né, e que não faz sentido. uhum. E muitas vezes a criança, como precisa sobreviver, tem uma relação que é complicada com esse pai, com essa mãe, porque vai dizer, não, eles no fundo são boas pessoas, porque eu preciso sobreviver. Então a culpa é de quem? A culpa é minha. Eles são ótimos por causa disso, por Uhum, causa daquilo. Eles tiveram uma infância difícil. Vou justificá-los de todas as maneiras. O problema sou eu, né? E isso vai nos dar uhum. mais um trabalho mais prolongado na terapia mais adiante. Não sei se eu respondi tudo Isso assim, que eu ia mas te perguntar. uhum. Isso que eu ia te perguntar, que você acabou de falar agora, a última frase, né? Então, isso vai nos dar um pouquinho mais de trabalho na terapia. Então, pessoal, isso é fundamental, porque às vezes a gente quer resolver problemas de uma forma muito rápida, né? Então, assim, uma constelação dá para eu resolver tudo isso? Ah, então esse negócio de MDR funciona? Quantas sessões eu preciso? Né? Então, quando nós temos situações assim, André, conta pra gente, então, como é que é?
Uhum. né? É um tempo maior, né? Então, porque você está trabalhando com a reconstrução de uma visão de si, de uma identidade, né? Perfeitamente. E acho muito oportuno, né, ter o espaço para poder falar sobre isso, o quanto que o paciente que sofre, como, né, retomando só para exemplificar aquele acidente Uhum, isolado, a pessoa, depois de uhum, passado algum tempo, ela consegue, né, se tranquilizar. Quer dizer, às vezes fica com um pouco de sequela por causa como eu falei, bate a porta, um barulho alto, e a amígdala, que é aquela nossa estrutura cerebral que monitora os perigos do ambiente, fica às vezes um pouquinho mais sensível. Mas no caso de trauma continuado, os pacientes não desenvolvem normalmente o que é chamado uma capacidade de autorregulação emocional. São pessoas que às vezes ficam muito descontroladas emocionalmente, ou pelo contrário, extremamente embotadas, extremamente frias e defensivas, porque são estratégias uhum, que mostram que é uma busca, uma tentativa pelo equilíbrio. Então, para esses pacientes em especial, a terapia vai demandar uma parte inicial relativamente longa de tentarmos estabilizar o paciente, de ensinar aquilo que os seus cuidadores não conseguiram ensinar, que é a autotranquilização, o autocontrole, que eu posso sofrer essas coisas, mas eu não preciso entrar em pânico, eu não preciso agredir os outros, porque esses são sinais de que a pessoa está se sentindo em perigo, está se sentindo ameaçada. Então, uma boa parte da terapia é investida exatamente nessa busca pela aprendizagem da autotranquilização, da regulação emocional, para que no momento posterior a pessoa aí sim consiga enfrentar as suas memórias difíceis, né? E isso é uma das coisas que nós uhum, entendemos como é importante. Eu também tenho uma experiência prévia antes do MDR, que é o psicodrama, uhum, né? E que é mais uhum, próximo da constelação familiar, como às vezes são terapias uhum, ou vivências muito catárticas, são muito intensas, muito emocionais, quando a pessoa, uhum, nossa, se dá conta de certas coisas que aconteceram, né, na sua dinâmica uhum, familiar e como aquilo tem um impacto hoje na minha qualidade de vida. No MDR, nós queremos que essa intervenção seja emocionalmente um pouquinho mais controlada, o que a gente chama de uma janela de tolerância, que a pessoa não fique nem emocionada demais, mas também nem tão fria, uhum, objetiva, porque nós entendemos que isso facilita uma maior integração do hemisfério esquerdo pensante com o hemisfério direito emotivo e com os registros corporais, né, somatosensoriais. Então temos que pensar uhum. que isso vai demorar um pouco mais de tempo, né?